Shalom Aleichem, a paz seja com todos, e vamos, neste momento, conversar um pouco sobre o Eterno e também sobre profetas, profecias e falsas profecias, verdadeiros profetas e etc. Hoje em dia é possível ter profetas em nosso planeta, em nossa terra, fora de Israel. Seria possível isso? Nós vemos os tzadiques, os sadiquins, os hassidins, etc. Pessoas que estão diariamente, todos os dias, estudando a Torá. Amanhece o dia, está estudando a Torá. Anoitece, está estudando a Torá. Está estudando a Torá de madrugada, assim como o Melech David, estudando a Torá. E mesmo assim, eles não conseguem obter o espírito de profecia. Por quê? Porque o espírito de profecia é tão puro, tão sublime, que é a boca do Eterno na boca do profeta. Como ele pôs a palavra na boca de Yeremiyahu, como ele pôs a palavra na boca de Moshe. Então, por que se as pessoas que estudam a Torá todos os dias, toda hora, todo momento, mesmo assim, hoje é tão difícil levantar-se um profeta em Israel, num lugar santo, sagrado, como se levantava grandes profetas no passado? Porque o espírito de profecia foi encerrado e começou a surgir tantas falsas profecias, como nós vemos hoje ao nosso redor, como nós vemos hoje nas igrejas circunvizinhas às nossas regiões, como nós vemos hoje no WhatsApp, no Facebook, pessoas se levantando, dizendo que teve um sonho, uma visão, Deus veio, falou que vai fazer isso, acontecer aquilo, e nada acontece. Você veja a diferença de pessoas que estão treinando todos os dias, ensinando, estudando a Torá no Yeshivá, buscando os caminhos do Eterno, todo momento, não consegue obter o espírito de profecia. Vem uma pessoa que é o tempo todo falando mal do vizinho, ou fazendo coisas erradas, ou buscando o interesse do seu próprio coração, tem um espírito de profecia. É incrível isso. Mas vamos ver que tipo de profecia essas pessoas têm. Vamos todos ler o que está em Yeremiyahu, capítulo 23, do versículo 9 em diante. A gente vai ter uma noção básica sobre falsos profetas. Depois a gente vai lá para Devarim, certo? Para a Torá. E não é Bíblia Ferreirinha, é a Torá mesmo do Eterno. Tá vendo aí? Dá para ver aí o hebraico, certo? Então a Torá. E vamos ver o que foi que o Eterno falou para Moshe, para que Moshe falasse para o povo a respeito de profetas, não de enganadores. Enganadores a gente vai ver agora. Vamos ler. Versículo 9 diz assim: por causa das falsas profecias está partido o meu coração, estremecendo todo o meu corpo, e me sinto como um ébrio, como alguém saturado pela bebida, por causa do que ouvi do Eterno, por causa das suas justas palavras. Jeremias estava contidamente entorpecido, como se tivesse bebido um vinho profundo, um vinho forte, por causa das palavras justas do Eterno a respeito desses falsos profetas. Do que acontecia em Yerushalayim naquele momento. E o que ele vai falar que vai acontecer também no Harat Hayamim, nos finais dos tempos. E o versículo 10 diz: pois repleta de adúlteros está esta terra, por causa das falsas promessas, ela ficou desolada e secaram as pastagens. É iníqua que trajetória e falsa sua força. E é falsa a sua força. A terra não dá mais aquele fruto de palavras benditas como tinha antigamente. Porque naquele momento em que se levantavam os falsos profetas em Yerushalayim,
que aqueles espíritos se levantavam em Jerusalém profetizando mentiras e dizendo que era o Eterno que profetizava, que falava, a terra começou a desfinhar por conta das falsas promessas e da falsa força que era levantada. No versículo 12 diz: por isto, o caminho que percorrem será para eles como uma trilha escorregadiça. Em plena noite tropeçarão e não conseguirão se erguer, pois na época do acerto de conta descarregarei sobre eles a consequência do mal que praticaram, diz o Eterno. O mal que praticaram. Pessoas praticando maldades, de olho no que o irmão tem, com raiva do irmão, gritando, mentindo, escondendo a verdade, praticando o Vedazará. E o Eterno disse, o Eterno me falou, vou eu fazer. Essas frases a gente está acostumado a ouvir todo santo dia nessas igrejas do cristianismo. Vamos pular para o versículo 15, que diz assim: portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos a respeito dos profetas: eu os alimentarei com ervas daninhas e os farei beber água envenenada, porque a falsidade que se propagou por toda esta terra proveio dos falsos profetas de Jerusalém. Naquele momento, o espírito falso de profecia se apossa dos profetas. Eles queriam aparecer perante o rei, como hoje nas igrejas, pessoas querem aparecer para o povo como profetas. Eles queriam aparecer e mostrar que também Deus falava com eles. A mesma coisa acontece hoje. Pessoas dizendo, olha, Deus falou comigo para falar para a igreja, vou eu fazer, e sai marchando, vá aviãozinho, sai correndo. Assim disse o Eterno dos Exércitos: não prestei atenção às palavras desses profetas que formula para vós vaticínios. Eles vos estão iludindo, proclamam visões do seu próprio coração, que não lhe foram proporcionadas pelo Eterno. É muito claro o que o Eterno está falando. Ele não falou só para aquele momento, ele falou para todos os dias, até no Harat e Ramim. Não dê ouvido a essas pessoas que vêm falando mentira, canta lá baixúria, canta lá bai, depois vem interpretando coisa que não tem nada a ver. O peso do que eles estão dizendo vai cair sobre ele e sobre a sua cabeça. A palavra de Hashem diz também no versículo 17: anunciam aqueles que provocam minha ira. Está vendo? Anunciam aqueles, essas pessoas estão anunciando e provocando a ira do Eterno. O Eterno falou: haverá paz para vós. E para aqueles que seguiam por suas visões, dizem: nenhum mal há de lhe ocorrer. Para as pessoas que dão ênfase àquelas visões, aquelas palavras faladas por essas pessoas que não tem nada a ver com o Eterno. Nada a ver com o Eterno. E fazem o povo errar, mentem, enganam. E você sabe que é engano do seu próprio coração. Mas qual dele foi exposto ao ministério do Eterno? Teve uma visão ou escutou suas palavras? Quem ouviu e lhe dispensou atenção? Quem foi dessas pessoas que estavam no concílio do Eterno? Como Jeremias e Jeremias estavam? Quando ele disse: Eterno, sou apenas uma criança. Eterno, não diga que é apenas uma criança. Eu colocarei a palavra na sua boca. Tocou na boca de Jeremias. Ele colocou as palavras dele na boca do profeta. Qual dessas pessoas estão hoje no concílio do Eterno para passar e para falar de acordo com as palavras que realmente ditas pelo Eterno? Porque aí fariam consertar esse povo, faria consertar esses pastores ladrões que roubam o povo.
Eis que uma tempestade enfurecida, turbilhante, emana do Eterno e virá pousar sobre a cabeça dos iníquos. A ira do Eterno não se apaziguará enquanto ele não executar e cumprir totalmente os planos do seu coração. No final dos dias, no Harat Hayamim, havereis de ter uma perfeita compreensão sobre isto. Havereis de entender melhor. No final dos dias, no Harat Hayamim, no começo da era messiânica. Estamos atravessando, estamos no começo, estamos iniciando. Mashiach está voltando, Mashiach está chegando. Não enviei esses falsos profetas. Entretanto, eles precipitaram-se, eles foram correndo a falar. Nada lhe falei. Entretanto, eles profetizam. O Eterno não deu ordens a ele. O Eterno não levantou, não incomodou ele durante dias, simplesmente numa emoção do momento, do acanta lá baixou, daquele momento de gritaria nas igrejas. Ele, Deus falou e vou eu cumprir. Se estivesse exposto o meu ministério, proclamariam minhas palavras a meu povo e trariam de volta dos seus maus caminhos e da iniquidade de suas ações. Se realmente eles tivessem falado a profecia do Eterno, conforme está escrito na Torá de Kadosh Baruch, eles fariam o povo retroceder, fazer techuvá, voltar para os caminhos do Eterno. Não ficaria com essa conversa fiada que estão dentro das igrejas. Pessoas trazendo os cantores de fora, pagando milhões de dinheiro, tirando do pobre coitado que não tem nem o que comer em casa. Não ajuda, não dão sedacá, porque eles tratam de movimento espiritual, não é do movimento carnal. Se alguém precisar, vai fazer vaquinha com os irmãos, mas do dízimo da igreja eles não tiram para dar para o próximo. Que tipo de profetas são esses? Aí o Eterno te pergunta: acaso sou eu um Deus que só percebe o que está perto? Ou sou eu um Deus também que não vê o que está longe? Será que ele não vê o que está acontecendo nessas igrejas? Esse povo todo dançando, fazendo farra nas igrejas, quebrando tijolo, andando em cima de sal, mentindo, enganando, descaradamente enganando o povo de Hashem. Até quando isso perdurará? Pergunta o Eterno. É só isso que existe no coração desses profetas que anunciam mentiras. Na realidade, profetizam insídia dos seus corações. É engano, insídia, enganos do seu próprio coração. Eles estão profetizando só isso, não profetizam mais nada. Eles querem aparecer. Eles querem se mostrar santo. Uma capa. Quando você vai observar a vida, é mais podre do que um esgoto. Pois busquem fazer, através dos seus sonhos, que relatam com o meu povo, esqueça do meu nome, assim como seus antepassados esqueceram do meu nome e adoraram Baalim. Porque no momento que você dá crédito a essas profecias falsas, você passa a acreditar numa idolatria. Porque nada acontece e você perdeu seu tempo acreditando. Então você se esquece por um momento do verdadeiro Deus que levantou no meio do seu povo Moshe, levantou Ishayahu, levantou Jeremiahu, entre outros Hanavins, de toda a história da Taná e do nosso povo judeu. Que relate o seu sonho, o profeta que sonhou, e que aquele que recebe minhas palavras relate com fidelidade o que tem a ver a palha com trigo, diz Hashem. Relate minha palavra com fidelidade. A palavra de Hashem tem que ser verdade. Ela é verdade, ela é emet.
Na Torá você vai ver do começo ao final a palavra emet, verdade, verdade. Como é que você usa a sua boca para proferir coisas arrogantes, coisas que não tem nada a ver com o eterno? E depois de, não, peraí, eu não sou assim, eu não faço dessa forma, eu sinto que Deus falou comigo porque eu senti um fogo. Você sentiu foi o fogo da sua vergonha, porque você não para ler e meditar e ouvir a voz do eterno, para falar a palavra dele com verdade. Não é minha palavra como fogo, diz o eterno, e como martelo que esmiuça a rocha, que esmigalha a rocha, que destrói a penha. Portanto, sou contra os profetas, diz o eterno, porque roubam minhas palavras um do outro. Sou contra os profetas, diz o eterno, porque treinam suas línguas para proclamar, ele disse, sem o eterno ter dito. Eles treinam suas línguas. E você vai ver que em cada canto que você for, dentro dessas doutrinas do paganismo, do cristianismo e tudo que tiver ismo, você vai ver o que acontece lá. Pessoas falando bobagem, a mesma língua para todos, com várias traduções. E a base fundamental é o lucro. O lucro. Sou contra aqueles que profetizam sonhos enganadores, diz o eterno, e os contra fazendo o meu povo errar por causa das suas mentiras e por causa da sua malícia. Eu não os enviei e nada lhe ordenei, e nenhum proveito podem trazer ao meu povo, diz o eterno. Ele não deu ordem, ele não mandou. Mas Wilson, como é que você pode dizer que ele não mandou, como é que está a sua vida na mão do eterno? Você estuda de manhã a Torá, de madrugada a Torá, de noite a Torá, você só vive para o eterno. Porque para ser um profeta, segundo a Torá e a Taná, você tem que ter certos requisitos. Porque se você não tem esses requisitos de humildade plena, de satisfação e gozo na presença do eterno, se você não tiver esses requisitos, você não pode ser um profeta. Um profeta vive só para o eterno. Ele não tem pensamentos levianos. Ele não vive para ele mesmo. O profeta vive só para Hashem. Veja a vida de Elias para você. Quem foi Elias? Um grande profeta, um guerreiro. Elias só vivia para ele, para o eterno. Eliseu, Jeremias, ele não pôde nem casar. Então, meus amigos, meditem, refutem, não a mim, refutem a você mesmo. Veja se o que você está fazendo, ouvindo, provém realmente de Hashem, se aquela pessoa tem esses requisitos que a Torá exige que o profeta tenha. E agora, falando em Torá, vou apresentar a você a Torá. Em Devarim, capítulo 18, versículo 19, diz assim: e será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ela fale em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. E será que qualquer pessoa que falar palavras e dizendo que foi Deus que falou, ele vai pedir conta a você? Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, ou em nome de outros deuses, terá de ser morto. Aí vem aquela história, profeta que não fala de Hashem morre, mas esse profeta que não fala está estando vivo, não é verdade? Por quê? Não, porque ele falou o nome de Hashem, não. Porque ele falou em nome de outros deuses, e Hashem colocou a morte espiritual. Não é mais morte carnal como tinha nessa época aqui, não. É morte espiritual. Se torna ímpio. Se torna uma pessoa
Karet, cortada dos caminhos do Eterno. Talvez venha você ou eu, outra pessoa, a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Então aqui o Eterno fala: se um profeta falar em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumprir, não se tornar realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Não temas, não dê ouvido, não vá atrás desse profeta, saia fora dessa igreja e busque a verdade através de Hashem. Ok? Então essa mensagem que eu estou trazendo hoje para você, a respeito de profecias, de profetas, e como é um profeta do Eterno. Que tipo de requisitos tem o profeta do Eterno? Ok? Então pesquisa aí, analisa a tua vida, analisa a vida de quem você está indo, aonde você está indo, veja essas profecias que estão lançando, observe bastante, abra os seus olhos, tá bom? Hashem está mandando em breve, que seja logo, se Deus quiser, o Mashiach, e abrirão os olhos de todas as nações. Shalom Aleichem, que Kadosh Baruch Hu abençoe a todos.